Na aula de hoje, nós faremos menção aqui sobre o que é o Estado, como se organiza o Estado, qual é o papel do Estado. E para a gente compreender a definição de Estado, a gente vai precisar observar o seguinte: nós, cidadãos, fazemos parte de instituições, compomos instituições ou sociedades. Essas instituições, a gente pode chamar de instituições do direito, por sua vez, são formadas por interesses peculiares, particulares a elas próprias, que atribui a elas as características de serem instituições administrativas, judiciárias ou legislativas, que se desenvolvem para que possam garantir direitos, observando o cumprimento de deveres dos seus cidadãos. O Estado é uma organização política, é uma sociedade com características políticas, onde existem normas escritas, a Constituição Federal, como aqui no Brasil nós temos o Código Civil, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas normas jurídicas escritas existem para dar ao cidadão garantias de que a organização institucional do Estado irá proporcionar para os seus cidadãos bem-estar social, segurança, saúde, educação, lazer. São princípios de uma vida em sociedade que é papel do Estado garantir aos seus cidadãos. A formação de um Estado consiste em 3 elementos básicos: um povo, um território, um governo. Esses 3 aspectos são essenciais. Sem eles, não poderia existir o Estado. Primeiro, povo diz respeito a todos que habitam um determinado território. Mas existe uma diferença que é bom a gente fazer entre população, povo e cidadão. População são todas as pessoas que residem dentro do território. Sejam eles nascidos naquele território, sejam pessoas que chegaram ao território e adquiriram nacionalidade daquele território, ou sejam pessoas que residam ali mesmo sem ter a nacionalidade. Como, por exemplo, aqui no Brasil nós podemos citar assim: quem é a população brasileira? Os brasileiros, os estrangeiros que vieram para o Brasil e adquiriram nacionalidade brasileira, e os estrangeiros que residem no Brasil mesmo sem adquirir essa nacionalidade. O que é povo? Povo são apenas aqueles, é naturalizado ou é nato daquele território. Ou ele nasceu naquele território, ou ele conseguiu naturalizar-se ali. Então a gente pode dizer, o povo brasileiro é quem? Os brasileiros nascidos aqui e os estrangeiros que, chegando ao Brasil, adquiriram nacionalidade brasileira. E o que são cidadãos? Cidadãos são os nacionais, aqueles que, natos ou naturalizados, possuem direitos políticos dentro do território. Então, deu para a gente perceber essa diferença. População, todos os residentes dentro de um país. Povo, os natos ou naturalizados daquele território. E cidadãos, os nacionais, os naturalizados e natos daquele território, que possuem direitos políticos. O segundo pilar que caracteriza o Estado é o seu território. É o lugar onde existe um ordenamento jurídico. É a base física da nação, onde existe um ordenamento jurídico e está fixado o povo daquele Estado, daquela nação. É nesse território que o governo exerce de forma organizada a autoridade
para que possa fazer valer todas as normas jurídicas. O território constitui-se de solo, subsolo, águas territoriais, ilhas que estejam dentro do limite territorial, rios, lagos, portos, mar, espaço aéreo. Então, para fixar, território é o lugar físico onde existe um ordenamento jurídico composto por solo, subsolo, águas territoriais, porque a nação entra além mar e vai até um limite no oceano com as suas águas territoriais, no caso brasileiro, e o espaço aéreo formado também dentro desse limite territorial. O terceiro pilar que forma o Estado é a sua soberania. Segundo o jurista Miguel Reale, soberania é o poder que tem uma nação de organizar-se juridicamente e de fazer valer dentro do seu território a universalidade de suas decisões nos limites e nos fins éticos de convivência. Ou seja, soberania é uma autoridade superior que não pode ser limitada por nenhum outro poder. Ok? A soberania nacional não pode ser limitada por nenhum outro poder. Com isso em mente, vamos ver o seguinte: a soberania nacional ela é una. O que quer dizer isso? Não pode existir duas soberanias dentro do mesmo território. Não pode existir um poder paralelo dentro do mesmo território. Ok? Soberania nacional é una. Segundo, a soberania nacional é indivisível. Ela aplica-se a todos os fatos ocorridos dentro do Estado, dentro daquele território. Ela não se divide por fato, aspectos do tempo. Ela é indivisível. Ela é inalienável. Quem a detém desaparece ao ficar sem ela. Ela pertence ao povo, à nação ou ao Estado. E por último, ela é imprescritível. Ela não tem prazo de duração. Ela não tem data de validade. Ok? Soberania nacional ela é una, não pode existir dois poderes, duas soberanias. Ela é indivisível, ela é inalienável e ela é imprescritível. Ou seja, não tem data de validade. Como a gente viu, o Estado é formado por um grupo de pessoas convivendo dentro de uma sociedade que busca metas em comum. Para garantir essas conquistas, o Estado reúne características fundamentais que são efetivadas pelos órgãos estatais, que esses órgãos estatais são descritos tanto as suas composições, as suas características e as suas áreas de atuações pela Constituição Federal. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ele tem a obrigação de garantir à sua população o bem-estar, a harmonia social, qualidade de vida, garantir todos os meios para que a democracia seja exercida dentro do seu território. É um modelo de igualdade de oportunidades que é desenhado para que o Estado coloque em prática. Segundo caráter fundamental do Estado, segundo a nossa Constituição, é garantir o desenvolvimento social. A garantia desse desenvolvimento social é a competência de prover e melhorar o bem-estar social, sendo estendido pela política, pela economia, até a vida em sociedade. O terceiro caráter é erradicar a pobreza, extinguir a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. A erradicação da pobreza
bem como da marginalização, foi desenvolvida com a finalidade de reduzir as desigualdades, tanto sociais quanto regionais, de um país como o nosso, de extensão territorial muito grande, características populacionais muito diferentes e economias também muito diversificadas, buscando condições mais apropriadas para a dignidade humana. Quarto caráter é o de promover o bem de todos, sem preconceitos, seja ele de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então, o Estado brasileiro tem a obrigação de garantir um desenvolvimento social livre de qualquer tipo de preconceito. Esse é um papel do Estado. Todo Estado, todo território, todo país, todo povo, toda nação é formado de forma heterogênea. O Brasil, nós sabemos muito bem a heterogeneidade deste povo. Se não é essa garantia constitucional de que todos nós temos os mesmos direitos, independente do nosso sexo, independente da nossa cor da pele, independente da religião que professamos, independente da profissão que desenvolvemos, independente do lugar onde nascemos ou moramos, se não é essa a garantia do Estado, o Brasil hoje seria um caos. Então, o Estado deve garantir esses princípios básicos de sobrevivência e organização educada de um povo. O Estado brasileiro está organizado em poderes da seguinte maneira: poder legislativo, executivo e judiciário. O poder legislativo ele regula as relações entre os indivíduos e entre os indivíduos e o Estado através da elaboração de leis que se apliquem a fins específicos. O poder executivo governa dentro do território, administrando os interesses públicos, cumprindo as ordenações legais e constitucionais. O Poder Judiciário aplica a lei em casos concretos para assegurar a soberania da justiça e a realização dos direitos individuais nas relações sociais dentro do território. O Poder Legislativo Nacional ele é exercido em duas câmaras, né? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. No âmbito estadual, o poder legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa do Estado. No âmbito municipal, esse poder é exercido pela Câmara Municipal de Vereadores. O poder executivo, no âmbito nacional, ele é exercido pelo presidente da República, nos estados pelos governadores e nos municípios pelos prefeitos. O judiciário brasileiro é dividido por instância. A primeira instância, que é a porta de entrada do judiciário brasileiro. A segunda instância, que analisa as decisões tomadas pela primeira instância. E os tribunais superiores, ok? Na primeira instância, a gente tem os distritos judiciários, as comarcas regionais. Na segunda instância, nós temos os tribunais regionais. Na terceira instância, nós temos os tribunais superiores. Superior Tribunal do Trabalho, Superior Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Militar, Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que é considerado o órgão máximo do Poder Judiciário dentro do território brasileiro e o guardião da Constituição. O Poder Judiciário tem a seguinte estrutura: o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal, que é o órgão máximo da justiça no Brasil. Nós temos os tribunais de justiça, né, o Superior Tribunal de Justiça, que é o guardião das leis federais. Nós temos o Conselho Nacional de Justiça. Nós temos os tribunais regionais federais e juízes federais.
Nós temos os tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares, tribunais e juízes dos estados e dos distritos e territórios,